Então, muito obrigada, Guilherme, pela tua disponibilidade de vir conversar com a gente sobre o intercâmbio que você está fazendo, né? Você está bem no finalzinho aí do intercâmbio. E primeiro eu queria que você então contasse para a gente em qual universidade que você está, em que país que você está, que curso que você está fazendo, como é que está a experiência aí. Bom, eu que agradeço, né, professora Fernanda, desde o começo por essa oportunidade do intercâmbio, né, da parceria da Universidade Positivo com a instituição que eu estou estudando hoje. A universidade que eu estou estudando atualmente é o ISG, que é o Instituto Superior de Gestão, ou, em francês, porque é onde eu estou estudando, na França, o Instituto Superior de Gestão. Ele fica na cidade de Paris e está sendo uma experiência super bacana para mim, porque, por exemplo, eu não falo francês, eu falo inglês. Estou aprendendo a falar o inglês, melhor dizendo até. O intercâmbio veio nessa linha também, tanto para me ajudar academicamente, para eu estudar, continuar estudando as matérias que eu teria aí no Brasil, no curso de administração. Então, às vezes, as matérias que eu fiz ao final do curso de administração, que eu iria fazer, eu fiz na França. Então, eu tive todas essas matérias em inglês e foi uma experiência simplesmente fantástica, porque reuniu uma série de questões diferentes. Foi estar aprendendo o conteúdo em um novo idioma, estar aprendendo esse conteúdo com outros professores, professores não apenas franceses, mas professores também, por exemplo, da Irlanda, da Inglaterra, da Itália. Então, são professores com experiências diferentes. Alguns professores citando exemplos, por exemplo, finanças internacionais, citando o exemplo de como era a Europa antes da União Europeia, como que era as negociações internacionais entre esses países e depois como facilitou com a União Europeia, mas daí quais são as consequências em relação a isso. Então, passa um outro cenário que a gente não está acostumado, por exemplo, no Brasil. Então, isso foi super bacana para mim e algo mais interessante ainda foi o contato com diferentes colegas. Pois, por exemplo, na Europa existe aquele programa Erasmus, que é o programa de intercâmbio, né, interno da União Europeia. Então, eles pegam os estudantes europeus e incentivam, vamos fazer um intercâmbio, tudo mais. Então, por exemplo, dentro da minha sala na França, eu não tinha só estudantes franceses, mas estudantes da Alemanha, da Suíça, da Áustria, Espanha, Itália, Dinamarca, enfim, de todo o continente europeu. Então, foi um contato com muitas culturas diferentes em uma única sala de aula. Então, isso, para mim, foi fantástico. Que maravilha, nossa, que experiência muito legal, hein, Guilherme? E eu queria Sim. saber um pouquinho de quais foram os desafios principais que você enfrentou, né, desde que você chegou aí na França. Imagino que deva ter pego um pouco de frio, o idioma um pouquinho você já comentou, e o que teve de desafio aí nesse período? Bom, Fernanda, ali no começo sempre é aquele choque, porque a gente chega, não conhece ninguém, e um idioma totalmente novo. Eu, por exemplo, não era falante, ainda não sou, ainda estou aprendendo, né, o francês, estava sabendo ali só no inglês e ainda praticando o inglês, desenvolvendo ele. Então, o começo ali, o mais complicado foi justamente essa adaptação em relação ao idioma na França, por conta do francês. Mas muitas coisas me ajudaram. Tive auxílio gigantesco da tecnologia, então, para traduzir as coisas. A França hoje existe aquela fama que o francês só fala francês, mas hoje já está começando a falar mais o inglês. E as próprias pessoas, por exemplo, do ISG, né, da minha faculdade aqui da França, me auxiliaram muito. Então, tudo isso foi facilitando esse processo de adaptação. Porque, por exemplo, eu morei sozinho ali, na França. Então, foi todo um processo, por exemplo, de entender até mesmo das coisas pequenas, de qual mercado comprar, como separar o lixo, como lavar a roupa, até a questões mais complexas em relação à faculdade, em relação a documentos para o governo francês também, em questão de imigração, visto que tem que apresentar e outras taxas. Então, essa parte mais burocrática, que é a parte inicial, foi o principal obstáculo que eu tive, porque depois que uma vez que a gente se acostuma na nova realidade, é que nem uma engrenagem, começa a girar e vai embora facilmente. Então, somente esse período inicial que realmente foi um pouquinho mais complicado para se adaptar, mas depois foi muito bem.
Uhum, muito legal. E como que você considera o aprendizado que você teve aí? Acrescentou para você enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto pessoa, ou não? Como é que foi? Acrescentou e muito, e muito. Na parte acadêmica, é como eu tinha dito anteriormente, tive professores com visões, com experiências diferentes, com exemplos diferentes, que me abriram os olhos para uma outra realidade de mundo. Na parte profissional, eu estava trabalhando no Brasil, numa empresa, e quando eu vim para cá, eu continuei a trabalhar no formato remoto. Então, isso também possibilitou a eu trazer, por exemplo, experiências que eu tive aqui na França para o Brasil. Então, isso agregou profissionalmente. E no lado pessoal, foi simplesmente fantástico, justamente por conta do contato com todas essas culturas diferentes. Então, aprendi a lidar com outras culturas, culturas diferentes da nossa, né? Então, esse contato com diferentes culturas, diferentes pessoas, e foi o que mais agregou do lado de vista pessoal. Então, eu pude absorver tantos costumes bons, ver também outros pontos, conhecer os países como eles são realmente, porque a gente pensar na Europa é tudo flores, é tudo mil maravilhas, mas quando a gente vai lá, a gente vê quais que são realmente os pontos positivos que a Europa tem, são vários, quais que são os pontos que ainda tem que melhorar, quais são os pontos que está um pouco mais complicado, e daí a gente pega o case Brasil, por exemplo, quais são os pontos que o Brasil se destaca em relação aos outros países, quais são os pontos que nós conseguimos melhorar. Então, toda essa visão de mundo, para mim, cresceu, é como se eu tivesse saído da bolha do Brasil, assim, que o Brasil já é de tamanho continental, e ter aberto, assim, a visão para o mundo inteiro. Então, agregou muito, seja do ponto de vista, então, pessoal, tendo esse contato com novas culturas, do ponto de vista profissional, vou voltar para o Brasil já numa outra posição dentro da empresa, e também do ponto de vista acadêmico, tendo contato com diferentes metodologias de ensino e com diferentes exemplos também. Que maravilha, nossa, que empolgante. E você, mesmo tendo esses desafios que você comentou, com todo esse cenário que você contou para a gente, você recomenda intercâmbio ou não recomenda? Eu recomendo de olhos fechados, professora Fernanda, recomendo de olhos fechados. E quero compartilhar até a minha experiência do que me fez fazer o intercâmbio. Porque a gente sabe, o intercâmbio, o projeto, é sempre uma ideia fantástica, é uma oportunidade muito boa. Todo mundo, em linhas gerais, sabe disso, mas o que me motivou realmente a fazer o intercâmbio foi estar na Universidade Positivo, estar tendo uma apresentação de outros alunos que fizeram o intercâmbio, e eu estava no penúltimo período da faculdade, e me deu um toque na mente. Ou eu faço agora, e tenho essa experiência agora, ou eu vou terminar a faculdade e dificilmente vou ter essa mesma experiência de novo, de estudar em um outro país, de ter o apoio da Universidade Positivo e ter o apoio de uma instituição estrangeira, e conhecer tantos e tantos colegas e fazer amizades. Então, quando eu notei isso, é a minha última chance de fazer esse projeto, fazer acontecer, é agora ou nunca, e eu fiz. Então, eu recomendo de olhos fechados para todo mundo, e não querendo já vender o peixe da França, porque eu estudei lá, mas estudar na França é também uma experiência fantástica, justamente por você lidar com muitas culturas diferentes, não somente dos estudantes, mas também das pessoas que moram lá, e também aprender uma cultura, uma história de um país que foi tão importante e é importante, né, para o mundo e para o cenário global. Muito legal, Guilherme. Então, muito obrigada, né, por essa conversa que a gente pôde fazer aqui hoje. Com certeza você vai ter muito mais coisa para contar assim que voltar aqui para o Brasil. Então, logo, logo já estará de novo aqui, né, junto com a gente em Curitiba, para curtir o início agora já do outono. Então, seja muito bem-vindo no teu retorno, né, que dê tudo certo na tua saída, na tua despedida aí desse projeto, né, desse processo que você está passando, esse aprendizado todo aí na França, né? Muito obrigada, então, pela tua conversa, viu? Né, eu que agradeço, professora Fernanda, e só complementando, mais um obstáculo que eu estou enfrentando é justamente esse momento da despedida, porque a gente cria vínculo
E são vínculos que nunca serão esquecidos, que nunca serão apagados. Mas a gente passa a ter um outro olhar, passa a ser a nossa casa também. Então, eu sou muito grato novamente por toda essa oportunidade que a Universidade Positivo pôde oferecer para mim, também por todo o apoio e por essa conversa, por eu estar podendo abrir, né, toda essa minha experiência aí para vocês. E espero que mais estudantes se incentivem e possam fazer o intercâmbio também. Com certeza, é isso que a gente espera, né? Maravilha, muito obrigada, então. Obrigado, professora. Muito bem, então, primeiramente, muito obrigada, Larissa, por ter participado, né, do intercâmbio e por ter concordado em vir conversar com a gente aqui sobre esse processo todo de intercâmbio e como foi, né, e quais os próximos passos aí. Então, me conta primeiro para onde é que você foi, o que você foi estudar, conta para a gente essa experiência. Primeiramente, boa tarde, professora. Então, eu fiz intercâmbio em Portugal, né, na cidade de Viseu, que é ali no interior de Portugal. Apesar de muitas vezes as pessoas verem que interior, não é totalmente interior, porque fica bem perto ali da cidade de Porto, então até mesmo para viajar, e foi algo que eu fiz bastante, é bem prático, e até mesmo questão de locomoção. Durante a minha estadia em Viseu, né, eu fiquei durante 4 meses, era para ficar 5, devido a alguns problemas do visto, fiquei apenas 4, mas estive, né, dentro do Politécnico de Viseu, estudando ali nas cadeiras de administração, que é onde eu faço a minha graduação hoje na Positivo. Muito bom. E que desafios que você teve nesse processo, né? Você comentou um pouquinho do visto, que deu alguma questão, mas que outros desafios, além desse, que é que a gente normalmente já espera, né? Mas o que mais que você teve aí nesse processo? Eu acredito que, para mim, assim, o desafio maior, além do visto, né, que é um ponto principal, é mesmo questão da cultura. As pessoas, principalmente a educação, né, no Brasil, fora de outros países, é um pouco diferente da gente, a questão do ensino, mas apesar disso, né, de às vezes ter algum assunto que é mais denso, ou então até mesmo a questão de horários, que lá eles não têm, por exemplo, uma matéria por dia, são várias matérias no dia, os professores sempre são muito dispostos, né, a ajudar a gente. Então, apesar de ser um probleminha que a gente encontra, a gente consegue contornar, e também conversando com os professores, a gente consegue solucionar isso. Em Portugal, né, ali no Politécnico de Viseu, a gente tem bastante brasileiro fazendo intercâmbio lá, então os professores já estão acostumados a receber alunos brasileiros, então eles sempre perguntam quanto tempo que a gente vai ficar, de onde que a gente é, prestam suporte para a gente, né, se tem alguma coisa que a gente não está entendendo, se precisa de suporte com a gente. Eles têm, cada professor tem até mesmo uma sala própria, né? Eles disponibilizam um horário para os professores, para os alunos irem no gabinete, né? Também, caso tenha algum problema. Então, tem esse probleminha, mas é algo que a gente, conversando com os professores, a gente consegue contornar. Legal. E como é que foi esse aprendizado lá para você, não só na universidade, em termos de conteúdo, em termos de aula, né? Mas o aprendizado profissional, o que você leva disso, né, para o teu profissional? Como é que foi o aprendizado pessoal? Então, para mim foi um aprendizado assim bem muito rico, eu diria, porque, como eu falei, é um ponto de vista diferente daqui do Brasil, né? Então, existiam algumas matérias específicas que eu me encontrei, assim, alguns conteúdos, por exemplo, uma matéria que eu tive de e-business, falava muito sobre empreendimentos sustentáveis, mais voltado para a parte colaborativa, cooperativas, e modelos que eu nunca nem tinha visto no Brasil, então foram alguns pontos ali que eu fiquei bastante interessada, e vários insights, né, que eu disse, nossa, poderia ver isso, e até mesmo a questão de empresas que os professores abordavam, oportunidades dentro da Europa de mestrado, de algumas empresas que têm lá projetos. Então, para mim, eu acredito que de oportunidades que eu vi foi muito isso, de alguns insights que eu poderia ter para negócio, ou então de oportunidades fora do Brasil, e também de conhecer outros lugares, né? Estar ali em Portugal, mas tem professores também de outros locais, vêm outros alunos de fora também, então a gente acaba tendo essa troca. Então, é algo assim bem rico, que realmente expande a nossa percepção de oportunidade.
Legal. E o que você leva disso, desse aprendizado todo, aí desse período que você passou lá em Portugal, para a tua carreira, para a tua vida futura? O que você percebe que te acrescentou nesse processo? Eu acho que acrescentou muito para mim a questão de saber lidar assim com as coisas, a questão mesmo de independência. Uma coisa é a gente estar aqui no Brasil, na nossa zona de conforto, outra é a gente estar lá, né? Então, a parte de relacionamento, de ter que lidar com diferentes pessoas, diferentes culturas, até mesmo a questão linguística, né? Visitando outros países, a gente, nossa, sou boa nisso, mas talvez eu precise estudar um pouco mais essa outra língua, melhorar. Então, são alguns pontos que me deu assim virada de chave e questões assim mais técnicas mesmo. Acredito que seria só que muito mais essa questão de linguística, de oportunidades que eu vejo de levar e que eu vejo que vai agregar bastante assim na minha vida profissional, até mesmo por questão de responsabilidade. Estando lá fora, eu também quando tive oportunidades de trabalho remoto, então é uma questão de senso de responsabilidade, de ter compromisso com as coisas, então é um outro ponto que para mim serviu bastante de aprendizado também. Que legal, Larissa, muito bom. E você, depois dessa experiência que você teve de ter voltado para o Brasil, já quase concluindo o teu curso agora aqui no Brasil, você recomendaria fazer intercâmbio ou não? O que você Com falaria para os nossos certeza. alunos? Com certeza eu recomendo. Assim, é um desafio, para quem nunca foi, né? Realmente ter uma realização é uma oportunidade que a Positivo dá. Eu digo que eu antes de vir não via isso e a Positivo abriu as portas. Eu nem mesmo sabia se ia dar certo, se eu gostasse ser aprovado, como é que seria, mas foi lá, deu tudo certo. É uma oportunidade que eu tive que eu realmente não me arrependo, recomendo para várias pessoas. Porque só quando a gente está lá, a gente consegue realmente ter noção. Às vezes a gente pega e fica preso tanto em um lugar e a gente vai e diz, nossa, o mundo é tão grande, tem tantas possibilidades, coisas que a gente pode desbravar e é muito bom ter tido essa oportunidade, conhecer um pouco mais. Então, eu realmente recomendo para outros alunos terem essa mesma percepção, essa mesma experiência. Muito bom, Larissa. Então, muito obrigada pelo seu tempo aí, pelas dicas que você deu também para os nossos alunos, né? Esperamos que mais alunos se interessem por fazer o intercâmbio. Tá certo, professora. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigada.